Irmãos, irmãs, estejamos unidos neste momento no amor de Deus, na bênção da vida maior, que proporcionou a todos nós este precioso instante em que nós silenciamos a mente e abrimos o coração às verdades crísticas. E é sempre muito especial o momento deste nas nossas vidas. Deixa sempre um rastro de luz, um coração sincero que busca o Senhor. E hoje nós estamos aqui reunidos neste local, graças ao trabalho do planejamento superior da vida, que nos colocou aqui unidos, para que nós nos sintamos irmãos uns dos outros, não somente irmãos daqueles que os nossos olhos físicos veem, mas irmãos de todos aqueles que sintonizados na nossa onda vibratória estão, sobretudo na grande hierarquia espiritual que rege o cosmo, que rege o equilíbrio dos seres, dos astros, que rege o equilíbrio das vidas de Deus. É neste propósito que o Senhor nos uniu, para que nós sintamos a reverência de todos os momentos da vida em que abandonamos, deixamos de lado aquilo que tem sido a preferência de nossas vidas, os interesses que nos ligam à matéria. E abandonando este estado, o que não significa que ele seja desprezível, mas é secundário, nós invariavelmente nos ligamos àquilo que é primordial na vida de todos nós, a busca de Deus, a busca espiritual. Que o Senhor nos guarde neste momento, para que a preciosidade dele revele para todos nós a necessidade de estendê-lo eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, nós escolhemos para esta noite, e o título que o Adolfo colocou para este momento foi Reflexões acerca do Evangelho, né, Adolfo? E então nos deu muita liberdade para não escolhermos, mas para que fosse escolhido por nós, nos níveis mais elevados, e encontrasse então receptividade no campo da intuição o tema desta noite. E nós então elegemos Mateus 13, 24, 30, o tema para a reflexão desta noite. Hoje à tarde nós tivemos oportunidade de conversar bastante sobre o sentido oculto e espiritual da mensagem de Jesus. Vimos que, vou fazer apenas este preâmbulo, porque isto é importante para nós justificarmos um pouco o texto do Evangelho de hoje. Nós falamos à tarde, trocamos bastante ideias a respeito de uma expressão utilizada por Jesus inúmeras vezes no seu Evangelho: reino dos céus ou reino de Deus. Observamos, é claro, dentro do nível de entendimento e interpretação de cada um de nós, que esta expressão, ela contém muito mais do que um consolo, como frequentemente costumamos compreendê-la. Dependendo do nosso nível de percepção das coisas espirituais, nós vamos entendendo o ensino de Jesus sob aquele ângulo, sob aquela ótica. Nós então podemos entender o reino dos céus como uma promessa para depois da morte. Muitas existências passamos neste entendimento, aguardando um reino que nos viria depois da morte do corpo físico.
um estado de consciência, muito embora infantil, mas que foi preliminar para depois um estado de consciência mais amadurecido, que um reino dos céus seria a providência divina, a sua perfeição, o seu amor, a sua misericórdia distribuídos para todos nós. Um estado de consciência superior ao outro, mas ainda não conclusivo a respeito da mesma expressão. E agora nós estamos transitando para um estado de consciência em que o reino dos céus, o reino de Deus, não é algo que esteja fora de nós, como se for um presente, uma recompensa, um mérito que nós receberíamos, e nem tampouco uma estação de repouso preparada para aqueles que deixam o corpo físico pelo processo da morte, da dessecção celular, aguardando para uma nova morada. Transitamos agora para uma compreensão dos meandros da palavra do Cristo, quando ele se refere muitas, inúmeras vezes nos seus evangelhos a respeito deste reino dos céus, localizando dentro de cada um de nós. Tanto que Jesus, quando tentava nos explicar o reino dos céus, ele não usou uma linguagem direta, uma linguagem discursiva, porque Jesus, o mestre dos mestres, o controle crístico na terra naquela época e até os dias de hoje, Jesus sabia que todo conhecimento superior, toda verdade profunda, ela só pode chegar em níveis densos através de alegorias, de símbolos. E quanto mais elevado é o conhecimento, maior a necessidade de símbolos nos níveis menores, para que não é bem o termo, ou para que haja o menos possível interferência da nossa mente na interpretação daquilo que é superior, daquilo que é espiritual. Então Jesus, ao nos falar, ao nos explicar sobre o reino dos céus, o reino de Deus, ele não fez nenhum discurso, nenhuma explicação que pudesse dizer assim: olha aqui, meus irmãos, o reino dos céus é isso, ele se compõe disso. No plano cósmico, o reino dos céus é um estado de consciência assim ou assado. Nenhum momento dos evangelistas, se nós atentarmos para isto, Jesus vai nos explicar o reino dos céus numa linguagem discursiva, em se tratando de um elemento de fundamental importância na trajetória do ser espiritual e na elevação de nossas consciências. Ele utiliza-se de parábolas. Ele nos conta histórias, a fim de que nós entendamos os símbolos do reino dos céus em qualquer ponto evolutivo em que nós estivermos. Por isso as parábolas de Jesus, elas são parábolas para a eternidade, quer dizer, para um tempo sem tempo, vamos dizer assim. Qualquer um de nós, em qualquer momento evolutivo, podemos encontrar as verdades profundas da espiritualidade interpretando intuitivamente os símbolos contidos nas parábolas de Jesus. E nós escolhemos para a reflexão de hoje uma alegoria, um ensino de Jesus muito profundo, extremamente profundo, para nos explicar o reino dos céus e, com detalhe, para nos explicar o entendimento do reino dos céus em épocas difíceis, em momentos conturbados, como é o momento que o nosso planeta vive e que todos nós vivemos, porque estamos em comunhão com o cosmos, quando reencarnados no mesmo planeta e vivendo experiências similares, pelo fato de todos sermos portadores de necessidades semelhantes e de termos feito um percurso na história cósmica marcado por experiências semelhantes,
e isto, em síntese, é a lei de vibração, a lei de atração que nos colocou unidos no mesmo planeta e num momento bastante especial. Mateus 13, versículos 24 a 30, a parábola do joio e do trigo. Vamos relembrar. Propôs-lhe Jesus outra parábola, dizendo, entre tantas que ele propôs para a explicação do reino dos céus: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu semente boa no seu campo? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: o inimigo é quem fez isto. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o, atai-o em molhos, para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o ao meu celeiro. Nós vamos ler mais uma vez, para que o texto do Evangelho vá se aprofundando na intimidade do nosso ser. E para que nós possamos identificar os símbolos fortes e muito precisos que contém este texto de Jesus. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isto. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Bom, vamos primeiro ver uns elementos assim básicos do texto, porque trigo nós conhecemos, né? Mas talvez a gente não conheça o joio. Alguns podem ser que conheçam, mas não é tão comum nós encontrarmos esta gramínea aqui pelas as nossas regiões. Porque o joio é uma gramínea da família do trigo. Aliás, muitíssimo semelhante ao trigo até determinado ponto de seu crescimento. O joio é uma gramínea muito comum que se prolifera e se reproduz com facilidade em climas orientais. Por isso, Jesus utiliza da imagem do joio, que era muito comum na Palestina, no Oriente. O joio é o lólio temulento, o nome científico desta gramínea. E ele tem uma característica muito interessante.
até um determinado tempo do seu crescimento, ele é idêntico ao trigo, a ponto de não poder distinguir quando é um, quando é outro, quando eles estão crescendo juntos até um determinado momento. A partir de certo nível do crescimento, da idade da planta, começa a se estabelecer algumas diferenças. Aí é fácil ver, isto aqui é trigo, isto aqui é joio. Mas até este momento é quase que imperceptível a diferença. Se quisermos saber a diferença entre o trigo e o joio quando pequenininho, nós teríamos que pegar ali um pedacinho da gramínea, um nacozinho ali da folhagem e colocar na boca e mastigar um pouquinho. Por quê? Porque há uma peculiaridade nesta gramínea, o joio. Nasce junto com ele, num sistema já definido pela natureza, pela biologia, pela vida especial de uma planta, um cogumelo minúsculo que não se é possível quase ver a olho nu. E este cogumelo que nasce agarradinho no joio, ele tem uma substância tóxica que é nauseante. E se a gente então pega o joio, coloca na boca e mastiga, nós vamos ter vertigens, tonturas, vamos sentir náuseas, vai dar vontade de vomitar. Então não era interessante para nós sabermos quando estávamos pequenininhos se era um ou outro, porque ninguém também estava disposto a ficar passando por essa experiência por muitas vezes, até descobrir o que é joio, o que é trigo e tirar o joio, que não é uma planta desejável, é como se fosse uma erva daninha no meio de uma plantação maravilhosa que eram os trigais do Oriente, principalmente numa época em que a agricultura não era muito bem desenvolvida, não se sabia fazer experiências para estudar a plantação de maneira que ela produzisse fartamente, e também temos que considerar a importância de um trigal numa região muito inóspita em termos de alimentação, habitabilidade e recursos hídricos, como era a Palestina daquela época e de hoje também, não é? Aliás, o recurso hídrico não precisa nem a Palestina, né, gente? Nas torneiras da nossa casa nós estamos vendo a importância e a responsabilidade nossa diante da questão da água no nosso planeta. Mas voltando então à questão, o que se fazia naquela época? E por que Jesus se utilizou disto? Porque era um costume, aliás, um péssimo costume, diga-se de passagem. Quando nós tínhamos um inimigo naquela época e nós queríamos nos vingar de um inimigo, nós íamos atacar no ponto mais precioso para este inimigo. Aquilo que tinha mais valor para o inimigo era o ponto em que nós íamos pegar. E vejam bem, eu descrevi aqui a situação hídrica e de agricultura da Palestina. Então vocês imaginam o que era um campo, a importância de um campo. Ainda mais um campo de trigo, um cereal que alimentava, que fazia o pão, e o pão um símbolo milenar, um símbolo do alimento, um símbolo da fartura, da comunhão, um símbolo da companhia, um símbolo do desprendimento, da generosidade. Tanto que a gente vai se falar de alimento hoje, a gente fala simbolicamente o pão de cada dia, o pão à nossa mesa, não é assim? Para que o pão representa o quê? A fartura do alimento, o sustento da nossa vitalidade, da nossa força física. Imagine naquela época que era um campo que produzia trigo, que significava povo forte, povo robusto, para manter sua família, para manter sua tribo, para poder dar continuidade à sua geração. Era uma coisa fabulosa, um campo. Então, o que o inimigo fazia para vingar do seu adversário? Ele esperava à noite, porque o inimigo semeou joio à noite, enquanto o homem estava dormindo. Vejamos os símbolos desta parábola. Ele esperava, então, à noite, e não existia energia elétrica, né? E à noite era escuridão mesmo. E aquele campo que o adversário, o inimigo, havia preparado com tanto empenho
para que ali nascesse, semeou, fez os sulcos, colocou a semente, o adversário ia à noite, pé ante pé, ocultamente, e pegava a semente do joio e misturava e semeava tudo naquele campo preparado. E ele acordava de manhã, não se podia perceber, tudo semente minúscula. Ele nem via que haviam sido semeados. Quando começava a crescer, observava-se algumas coisas estranhas. Os olhos mais especialistas diziam, bom, não plantei tanto trigo assim, para que ele pudesse crescer nessa abundância. E também algumas diferenças. Aí eles logo já imaginavam e já ia perguntar, brigou com alguém, está com alguma contenda, tem algum inimigo, alguma rivalidade? Pronto. De noite veio aqui e jogou jogou joio na sua plantação. E isso era um tipo de vingança tão comum naquela época que mais tarde o Código do Império Romano estabeleceu isto como um crime dos mais pesados e perversos e tinha punições severas para aquele que se utilizasse desse recurso para vingar do seu inimigo. Então nós vamos entendendo um pouco mais dos símbolos da parábola quando a gente também situa um pouco no contexto histórico, no contexto da época. Agora, será que Jesus estava falando de campos de trigo? Será que Jesus estava preocupado com rivalidades, com crimes cometidos na calada da noite? É claro que não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava usando os símbolos do conhecimento daquelas mentes, daquelas consciências, para que elas pudessem transcender aquele nível, o nível da matéria, e compreendessem uma verdade celestiais através daquilo que suas mentes possuíam. As suas mentes possuíam os símbolos daquela época, os símbolos da matéria. Então ele compara o reino dos céus a um homem que semeou boa semente nos seus campos. Meus irmãos, este homem somos nós. E o campo é a experiência reencarnatória que o plano evolutivo nos proporciona. O nosso campo é este mundo, porque mais tarde Jesus, em outro trecho do seu evangelho, vai dizer: o campo é o mundo. É este mundo onde nós estamos. É essa casa escola que é a terra. Este é o nosso campo. Este é o mundo no qual a divindade nos colocou para que nele nós pudéssemos viver as experiências necessárias para a nossa alma, para a evolução e o crescimento de nossas almas. E como nós, em essência, temos a centelha e a programação divina dentro de nós, nós todos estamos desejando intimamente semear boa semente no nosso campo. Quem é que não quer ter uma vida digna? Por mais vil e abjeto que seja um ser, ele sempre cultua algo superior, ainda que inconscientemente, ainda que velado por outras necessidades e outras buscas, porque invariavelmente todos os seres de Deus, em qualquer posição evolutiva em que se encontram, buscam o Criador, buscam vida na unidade do Senhor. E nós então somos comparados por Jesus como aquele homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas esse homem dorme, quer dizer, nós nos distraímos. E quando nós cochilamos e nós dormimos, vem o inimigo e semeia joio em nosso campo. Mas a divindade permite que isso aconteça. E aqui na parábola parece que isso está claro. Porque os ceifeiros são todos aqueles que trabalham nos níveis mais elevados e acompanham todo o processo evolutivo dos mundos. E a Terra tem um processo evolutivo que é acompanhado por seres superiores, que são chamados ceifeiros do Senhor. E o Senhor dá ordem a eles, e eles, com obediência, cumprem o plano evolutivo, executando ordens superiores. E nós estamos vivendo exatamente este instante, em que os ceifeiros do Senhor
recebendo ordens superiores, vieram observar mais atentamente e auxiliar o processo evolutivo de nosso planeta, que passa por uma purificação, por um expurgo dos mais significativos, a separação do joio e do trigo, porque eles não estão mais em estado de semente e também não estão crescidos em tamanhos semelhantes. Hoje já estão crescidos de maneira que se possa distinguir verdadeiramente neste planeta o que é joio e o que é trigo. E também nós que semeamos esta boa semente no campo, mas que nos distraímos e permanecemos adormecidos por tanto tempo, significando isto, desprezo aos valores do espírito por uma preferência pelos valores da matéria, sabemos também já distinguir o que é joio e o que é trigo em nós. Mas por que será que a divindade permitiu que o joio nascesse e crescesse até um certo ponto junto com o trigo? Porque é assim o processo evolutivo, pelo menos neste planeta e conosco, as almas na qualidade evolutiva em que nós estamos. Se arrancássemos o joio, tentássemos arrancar o joio em crescimento muito pequenino, nós correríamos um sério risco de arrancar também o trigo junto. Sabem por quê, meus irmãos? Entre tantas explicações, quando nós estamos em processo evolutivo de aprendizado, para a divindade, vale a pena deixarmos, por exemplo, deixar-nos experimentar todo tipo de coisa na matéria. E aquilo que é joio e que é trigo se confunde. Às vezes nós nos distraímos com algumas coisas e depois elas viram virtudes, e o inverso também. Nós às vezes desenvolvemos virtudes que depois se tornam atraso na nossa marcha. Nós desenvolvemos atitudes e comportamentos que podem ser, por exemplo, atitudes e comportamentos muito mais dos valores humanos do que dos valores espirituais, porque a nossa consciência ela vai se abrindo aos pouquinhos para as verdades maiores. Nós somos estas crianças que precisamos aprender o eterno através de alegorias. Assim como as crianças pequeninas aprendem conceitos elevados através de histórias de fadas, através de fábulas, de casos, de contos, de causos. O joio e o trigo convivem harmoniosamente durante um certo ponto, que é o ponto em que nós estamos desenvolvendo o discernimento, para depois dizer: isto aqui foi uma experiência valiosa, que eu devo consolidá-la. Isto aqui não. Isto aqui foi só um degrau para que eu alcançasse outros níveis. E aí nós vamos aprendendo a fazer seleção. Vamos aprendendo a desenvolver um estado de consciência muito seletivo, que nos faz depois verificar direitinho o que é joio e o que é trigo. Além do que, demonstra-se também, numa alegoria desta, em que o joio nasce junto com o trigo, uma comunhão celestial que permite que o bom também conviva com o ruim em mundos como o nosso, que são mundos de dualidade, né? Em mundos que tem bem e mal, que tem certo e errado. Nós estamos falando da Terra, porque Jesus fala aqui para uma experiência da Terra, para um processo vivido na Terra. É permitido, então, há uma comunhão universal e fraterna em que um convive com o outro. E isso se revela em muitos níveis, em muitos setores da Terra. Nós vemos, por exemplo, na nossa família, tem joio e tem trigo. E qual o mal? O trigo vai passando as suas qualidades para o joio vai assimilando a bondade do trigo. Nós temos isso nos grupos que nós convivemos, nós temos isso na nossa sociedade. Nós temos aqueles que são dignos e aqueles que ainda não aprenderam nada de dignidade. Nós temos aqueles que já desenvolveram os valores da honestidade e temos aqueles que vivem nos valores que são para eles valores da desonestidade.
Nós temos tudo misturado, joio e trigo, porque a colheita está chegando, mas é só até o momento da ceifa. Aí vocês podem perguntar, escuta, mas será que isso não tem nada de errado, não? Conviver joio com trigo, será que isso não é injustiça? Não, por muitas razões, mas devo aqui dizer uma apenas que pode trazer um convencimento pleno para aquele que está duvidando da justiça, da perfeição do plano divino, que coloca joio e trigo junto. Joio convivendo com o trigo pode ganhar muito da experiência do trigo. E o trigo, que já é puro, não se macula com joio, mas vive à prova da fortaleza e da consolidação dos seus valores e da sua luz. E não é assim que nós aprendemos? Nós queremos, por exemplo, aprender, vamos dizer, a ser uma pessoa bem paciente. Quem que nós vamos atrair para ficar do nosso lado? Ou nós podemos achar assim, eu estou ficando cada dia mais paciente. Como é que eu vou consolidar isso como um valor, como o trigo? Só com o joio da impaciência perto de mim. Não é assim que nós aprendemos? Senão, como é que nós vamos ser colocados à prova? Só que isto é um plano que se permite ser executado neste nível terreno apenas até a ceifa, só até a colheita. O que significa isso? Tudo vive ciclos. Tudo está sujeito a um processo evolutivo cíclico. Nós, o grupo familiar, o grupo social, o grupo planetário. O nosso planeta está agora chegando ao momento da ceifa. É momento de separar joio de trigo. Não se pode mais conviver junto agora no planeta joio e trigo. É como se um grande holofote espiritual fosse colocado aqui nesse planeta e dizer, estamos aqui à cata de joio. E vamos ter que arrancá-lo e não tem mais possibilidade de se confundir, porque estão muito crescidos, quer dizer, o ciclo evolutivo já está avançado, já fizemos muitas experiências, já temos discernimento suficiente para distinguir os valores do espírito e os valores da matéria, já cresceram bem juntos, já nos confundimos, já nos deram permissão, evolutivamente falando, para fazer todo tipo de experiência e não para que não nos confundamos mais. E os ceifeiros do Senhor, entendendo por ordem divina que o ciclo planetário, onde era permitida a convivência de joio e trigo, está se encerrando, preparam-se para a colheita. A ordem divina é: a terra precisa avançar. A terra precisa consolidar os valores do trigo, simbolicamente dizendo, os valores evolutivos, os valores espirituais. Então, vamos ter que depurar a terra, vamos ter que colher esse joio, atar esse joio, amarrar esse joio, fazer assim, molhos desse joio, quer dizer, não é um grupo, não é um tipo de pessoa, não é uma nação, é todo o joio espalhado pelo planeta. E parece que é uma ceifa bastante árdua, porque esse joio vai ser todo atado em molhos. Isso explica nos Emmanuel numa página, quando ele se refere a este trecho da parábola do joio e do trigo, do joio atado em molhos. Ele diz assim: isto nos quer dizer que a divindade diz que este processo não será mas será coletivo, explicando-nos o atar em molhos. Para queimar, quer dizer, se nós todos, que já estamos passando por esse fogo purificador, selecionando em nós o que é joio e trigo, selecionando fora de nós o que nos convém e o que nos convém, separando experiências trigo e experiências joio, se isto está acontecendo conosco, e ainda assim o joio da terra não conseguiu se purificar, ele será purificado e queimado em outras instâncias siderais, que não mais no planeta Terra.
porque o planeta não mais comportará vivência mútua, esse comensalismo de joio e de trigo. Se por acaso nós consultarmos a obra do Emmanuel e termos contato com uma mensagem maravilhosa que o Emmanuel tem, nós vamos encaixá-la perfeitamente na parábola do joio e do trigo. O Emmanuel tem uma página pelo Chico em que ele a intitula Juízo Final, e explica-nos que um planeta como a Terra, eu vou colocar com as minhas palavras, viu? Depois vocês procuram as palavras do Emmanuel. Ele explica que um planeta, ele vive juízos parciais. Como vivem juízos parciais todos aqueles que reencarnam neste planeta. Um exemplo de juízo parcial que acontece conosco, vou dar um exemplo. A morte do corpo físico é um juízo parcial. Todos nós passamos por esse juízo parcial. E pequenos juízos também durante a existência física. Mas a morte é o maior exemplo de juízo parcial. Aí a morte chega para mim, chega para aquele, para o outro, e é sempre um momento de juízo, quer dizer, haverá um julgamento, entre aspas. Haverá uma aferição de valores. Haverá uma separação de joio e de trigo após cada existência corpórea, para aferir valores daquela experiência e registrar no plano da alma aquilo que foi valioso, aquilo que foi importante, aquilo que teve significado para o cosmo, aquilo que foi apenas uma experiência na matéria, não teve muita importância, que foi só um aprendizado. Diz Emmanuel, esses são juízos parciais, mas há um momento em todo o clima planetário que o juízo é final. E este é o momento da Terra. Todos nós passaremos por este processo. Todos nós estamos sendo avaliados pela nossa própria consciência, com a ajuda daqueles superiores que são os ceifeiros do Senhor. Nós estamos vendo, isto aqui vale a pena? Para que eu busque os valores da eternidade, eu devo permanecer assim? Ou não? Isto aqui continua sendo importante? Eu já devo abrir mão disto ou daquilo? Eu devo continuar lutando por isto ou por aquilo? Quem é que não está fazendo essas perguntas para si próprio? Todos nós, certamente, já deveremos estar fazendo essas perguntas, inquirindo-nos nestes assuntos importantes, porque estamos sentindo as vibrações dos ceifeiros, que estão muito próximos da Terra nestes tempos, porque estão fazendo a grande purificação e a colheita do joio na Terra, que pode ser interpretado como um joio fora de nós, em termos de elementos que acompanharão o processo da Terra, o processo de melhoria, e os elementos que serão retirados, ou, mais sabiamente, também podemos interpretar como o joio e o trigo dentro de nós, que cresceram juntos e que agora nós vamos ter que nos definir, se somos da luz ou se somos da treva. Porque João Evangelista, quando escreveu Apocalipse, na ilha de Patmos, em estado de êxtase, quer dizer, no nível de consciência elevadíssimo, no nível de consciência sintonizado com as hostes celestiais, que são o conselho daqueles que acompanham o plano evolutivo da Terra, ele deixou claro, num trecho forte, bastante forte, mas disse que nós não poderíamos ser nem quentes, que nós deveríamos ser quentes ou até frios, mas jamais mornos nestes finais de tempos. Quer dizer, ou vamos retirar e observar o que cresceu junto com o trigo em nós e retirar, ou então deixaremos que os ceifeiros do Senhor façam isso, seguindo a revelia de nosso próprio esforço e vontade, os planos do superior para este planeta. Isto tudo que Jesus diz na parábola do joio e do trigo já foi dito por muitos seres neste planeta.
em todos os sistemas de pensamento religioso. Isso aqui são profecias que já foram colocadas por muitos seres que trabalham para a divindade neste planeta. Profecias importantes. E também já foi colocado na obra de Allan Kardec, que é a obra de estudo de todos nós, em trechos que são pouco estudados e pouco conhecidos. E nós gostaríamos de trazer aqui para vocês a lembrança de um trecho muito importante de Allan Kardec, que faz uma associação perfeita com a profecia do Cristo na parábola do joio e do trigo para os momentos de hoje. No capítulo Sinal dos Tempos, do livro A Gênese, de Kardec, ele faz um estudo sobre a evolução das raças, a evolução do planeta, a evolução dos seres, e diz assim: há uma geração nova que substituirá a geração que está no planeta. E ele vai descrevendo esta geração. E ele diz: sabe aqueles tempos propagados por Jesus? São estes tempos terrenos. Uma geração nova virá e substituirá a geração que aqui está. Não será um movimento parcial, diz ele. Será uma revolução planetária. Não será apenas uma modificação de costumes de um povo, de uma raça, de um grupo social, de uma nação. Não. Não será uma renovação num continente. Será uma revolução, uma renovação total do planeta. Porque assim como a natureza tem as suas estações e o outono joga suas folhas no chão para que elas depois deem origem a novas folhas mais vigorosas, assim também os seres têm os seus sinais de maturidade e crescimento. E o ser, a geração que está na Terra, viverá esse momento de transição como uma grande crise de crescimento, e ninguém ficará fora dela, porque esta revolução atingirá todo o planeta, mas será uma luta desigual, diz ele, que parecerá às vezes injusta aos olhos daqueles que não conhecem as leis superiores, porque será uma luta mais ou menos assim: um passado em frangalhos, decrépito, lutando com um futuro juvenil e vigoroso, porque a nova ordem que imperará na Terra, será uma ordem totalmente nova dos sistemas arraigados, obsoletos, antigos e inadequados. Toda uma ordem de coisas novas surgirá na Terra, que não tem nada a ver com a ordem antiga e inadequada que impera hoje no planeta. É uma outra geração. É uma geração que tem princípios novos, que não está assentada em hábitos antigos e arraigados, dos quais já deveriam a humanidade ter aberto mão. Será uma luta desigual, ele repete, uma luta do passado em frangalhos e decrépito, como as folhas do outono que caem, contra um futuro juvenil, um novo estado de coisas para a Terra. Meus irmãos e irmãs, será que não é isso que nós estamos vivendo dentro de nós? Eu falo por mim mesmo. Que luta é a gente poder ver a vibração do novo chegando e o velho não quer sair de dentro da gente. Que luta desigual, porque o novo é forte, nos atrai, nos puxa, e ao mesmo tempo a gente recua e fala: mas será que eu não tenho que esperar mais um pouquinho? Aí eu me lembro de Santo Agostinho, na sua obra Confissões. Santo Agostinho é um ser muito interessante, né? Uma mentalidade para a época, então,
E Santo Agostinho viveu muito bem o joio e o trigo dentro de si e soube arrancar sem dó o seu joio, deixando para a nossa história, principalmente para a história da Igreja Católica e da história religiosa universal, uma das maiores provas de que um ser, quando vê a força nova chegando, luta mesmo ardentemente com o velho passado, mas vence, arrancando seu joio e mostrando o seu trigal luminoso, dourado, reluzente, diante de uma ordem superior. Santo Agostinho escreve Confissões, quando encarnado, quando ele faz a sua grande conversão aos valores do Espírito. E num trecho de suas obras, que é muito interessante, ele diz assim, também vou dizer com as minhas palavras, viu? Porque me recordei agora de Agostinho e eu não trouxe o texto para eu ler. Então, me permitam dizer com as minhas próprias palavras. Ele diz assim: quando encontrei uma verdade nova, quando senti um estado novo de ser a me chamar, vivi a maior luta que um ser humano pode travar no cenário da Terra. Vivi a luta contra o hábito arraigado. E que força ele tem. Vivi a força da vontade nova surgindo dentro de mim e, ao mesmo tempo, a força do vício arraigado da vontade antiga, da vontade velha. E eu então acordava e todas as vezes que aquela força vinha e dizia: Agostinho, adiante, Agostinho, assuma os valores do Espírito, faça as transformações que tem que fazer. Aí o meu hábito antigo, a força antiga e arraigada dizia assim: para que tanta pressa, Agostinho? Espera mais um pouquinho. Que isto? Mas você tem muito tempo pela frente. E ele então ele vai contando ali, é claro, numa linguagem maravilhosa, que ele escreve bem, né? Estou dizendo para vocês aqui, eu estou falando com as minhas palavras, né? Dando o meu colorido. E ele vai descrevendo num tom maravilhoso, mas num tom lindo, e vai dizendo: a força antiga tem sempre argumentos para nos ludibriar e dizer assim: calma, Agostinho, está muito apressado. E eu tive que enfrentar, diz ele, a educação de um novo hábito, amarrado, quase que algemado e aprisionado ao hábito antigo. Meus irmãos, esta é a nossa luta. É como se nós disséssemos assim: eu quero ser trigo, mas não dá para deixar o joio mais um pouquinho, não? Só mais um instantinho, já acostumei tanto com ele. Mas os ceifeiros do Senhor já receberam ordens celestiais para que a grande ceifa aconteça na terra. E interessante, os ceifeiros do Senhor são surdos e cegos a qualquer lamento, a qualquer pedido nosso, porque como o Pai sabe aqui no plano da terra o que é melhor para o seu filhinho de 4 anos, e se o filhinho espernear e disser: não, pai, eu não vou tomar o remédio tal, o pai, como ceifeiro também do Senhor, tomando conta, diz: meu filho, para você sarar, você vai ter que tomar a injeção mesmo. E mete a injeção no músculo do filho. Então os ceifeiros do Senhor são surdos a qualquer lamento, porque eles sabem que são gemidos da nossa infância, mas reconhecem também o nosso potencial de crescimento. Reconhece que quando nós sintonizamos com a vontade superior, somos verdadeiramente os trigos de Deus. E Allan Kardec coloca, neste trecho em que ele estuda a geração nova, diz assim: esta luta planetária será uma luta desigual também, porque nós veremos no cenário da Terra, lutando intensamente a vontade humana contra a vontade do Senhor. Esta é a nossa luta. É a luta que nós vivemos desde que nós assumimos a matéria. Fazer a nossa vontade ou fazer a vontade do Senhor. Deixar que se manifestem através dos nossos veículos de expressão os desejos do nosso ser estreito, circunscrito à nossa infância espiritual,
ou deixar que os nossos veículos manifestem em grandeza, em beleza e radiância a vontade do Senhor. Esta é a nossa luta interna e a luta externa no mundo que está de pernas para o ar, no mundo que está dizendo para nós assim, ó, num cenário colorido, num cenário forte, de tons muito fortes, dizendo: isto aqui serve, isto aqui não serve mais, isto aqui nos trouxe até aqui, não pode nos levar mais adiante, não vamos conseguir. É momento de decisão que nós vivemos. Decisão pela ordem do Espírito, a despeito de qualquer ordem humana. É a vitória da luz contra as sombras planetárias. Estão nos seus estertores as sombras planetárias, porque a luz imperará neste planeta. Mas antes que isto aconteça de vez e completamente, os ceifeiros do Senhor estão já no processo de separação do joio e do trigo, porque não há mais permissão superior para que se conviva junto. Portanto, não há permissão para que nós sejamos mais ou menos da luz e um cadiquinho da sombra. É momento de nos decidirmos. É momento de dizer: Senhor, queremos ser seus servos. Senhor, ajudaremos também os seus ceifeiros no processo de purificação. Vamos começar tirando o meu próprio joio, porque é menos trabalho para os ceifeiros do Senhor. E nós, meus irmãos, que estamos buscando o encontro com as nossas forças crísticas através do Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus para o planeta Terra, nós estamos sendo convidados a reformular todo o padrão do nosso viver. Isso não nos pede muito debate, muito escrito, muito estudo, muita tese, muita filosofia. Isto apenas nos pede a força interna necessária para adequação aos padrões novos da humanidade. Mas que padrões são estes? Interroga-nos aqui algumas mentes neste instante. Os padrões descritos por Jesus nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus descreve o biotipo da nova humanidade. Kardec, na geração nova, levanta traços desta nova humanidade, dessa geração nova da Terra. Os seus traços de mente elevada, coração sereno, traços de mansuetude, traços de afabilidade, seres fortes, corajosos, ideias espiritualistas elevadas, e ele vai descrevendo. E nós vamos pegar esse biotipo. Será que Allan Kardec tirou isso de onde? Além, é claro, dos seus canais intuitivos, do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus descreve todo o biotipo da nova humanidade. E se nós queremos ser os servos do Senhor, queremos participar desse grande momento de ceifa planetária, nós então já deveríamos começar a nos sintonizar com a proposta do Cristo tipificada no Sermão da Montanha, para que então nós herdemos a terra, diz assim o Cristo. Encerra o Sermão da Montanha dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, diferentemente daquele imprudente, que edificando a sua casa na areia, veio a tempestade, sopraram os ventos, abundantes foram as águas, de maneira que a sua casa foi levada. Mas o homem prudente, que ouve as minhas palavras e as pratica, edifica a sua casa, a sua morada, a sua consistência e tudo aquilo que lhe dá segurança, e é o alto que dá segurança, na rocha. E aí pode vir tempestade, ventos fortes, ciclone, tufão, tornado, que seja. A nossa casa, edificada no Senhor, não sofrerá abalo algum. Isto é fé.
isto é luz, isto é identificação com os ceifeiros do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, coloquemos o nosso coração no Cristo Jesus. Abracemos a proposta da nova geração, dos tempos novos planetários, e sejamos nós que estamos aqui buscando o Evangelho de Jesus, os grandes colaboradores do Senhor neste momento difícil do planeta, mas também, paradoxalmente, o momento mais luminoso, porque seremos distinguidos pelo trigo que somos, pelo joio que também fomos, mas, sobretudo, pelos seres filhos da luz que somos todos nós. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.